Saravá para quem é de Saravá. Vamos falar hoje nessa orientação para todos vós a respeito da música. A música tem moldado 50% daquilo que seja a sua vida, a vida de cada um de vós. Não só moldado a sua realidade, mas também moldado aquilo que vós passaram a se tornar. E aquilo que se tornarão, ou continuarão a sendo. Vamos entender, quando falamos música, é música em termos gerais. As músicas populares, aquelas que tocam nas rádios, músicas comuns, chamado de, às vezes, músicas seculares, chamado assim pelas religiões, mas também as músicas não seculares, que são como as músicas que estão nas igrejas, nos templos, nos terreiros, nos monasteiros e assim por diante. Música essa também que pode estar simplesmente sobre a questão de frequências. Porque quando falamos em música, automaticamente nos vai remeter ao quê? A uma certa melodia, a uma certa harmonia. Tudo isso está presente naquilo que representa essa arte, que é a música. Naquilo que diz respeito à sonoridade, ao som que vocês estão ouvindo, as batidas, o ritmo, o instrumental, e também aquilo que está sendo cantado, ritmado pelas batidas, também canções, em diversos idiomas, obviamente. Agora, onde está o mal nisso? Porque tem o ditado em cima da terra que quem canta os males espanta. Será que isso é um fato? Será que isso é uma falácia? Ou será que isso está incompleto? Simplesmente mal explicado? Vamos dizer que está mal explicado. Mal ou sem forma nenhuma fundamentado. Vamos começar daquilo que são aquilo que está em meio às massas, que são as músicas comuns, de diversas vertentes. Quando eu falo vertentes, vai-se desde os ritmos tocados, né, até também o estilo de música que está sendo cantado. Mas independente do estilo ou daquilo que seja a sonoridade diferenciada, o ritmo, né, a harmonia de cada uma dessas músicas, dessas canções, temos a seguinte coisa: hertz, ou pulsos, vibrações por segundo. Entenda o seguinte, entenda que as músicas consideradas músicas clássicas pela humanidade, né? Porque estamos falando, por exemplo, a respeito de Mozart, de Beethoven, né? Os nomes bastante conhecidos, até mesmo aquilo que possa ter se tornado óperas, né? Mas estou me referindo a um tempo linear um pouco distante do momento que vai se encontram no aqui e agora. Essas músicas clássicas, então, elas tinham uma vibração que estava na casa dos 420, 436 Hz. A partir de um certo momento, uma determinada família, que são uma das famílias que comandam as instituições bancárias em todo o mundo nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas desde quando começou a existir instituições bancárias ou financeiras, então viram uma maneira de poder limitar o ser humano através de um conhecimento muito antigo,
que é o conhecimento da lei da vibração, que passa então, por regra, por determinação, abandonar 420, 432 Hz para então passar tudo a 440 Hz. Muito bem, mas qual a diferença? Para quem ouve uma música a 436 ou a 440, a menos que seja um músico, não vai conseguir identificar absolutamente nenhuma diferença. As duas serão a mesma coisa, mas de fato não é. E essa mudança de padrão vibratório, de vibração, de hertz, influencia diretamente o seu estado mental, o seu cérebro. E então, dali para cá, que 440 já faz com que evite, que dificulte, crie obstáculos fortes o suficiente para impedir aquilo que seja a conexão com a sua centelha divina, com o espiritual. Esse era o objetivo. Esse foi o objetivo. Um objetivo preciso, pensado, manipulado, criado, estabelecido. Que daí as pessoas que passam a ouvir essas músicas, então, esses padrões vibratórios, é como se fosse uma interferência, assim como se tem interferência em um rádio, quando de repente vai estar escutando o rádio, vai então liga o liquidificador na tomada da parede da sua casa, e quando voz liga esse liquidificador, as vibrações promovidas por ele, rítmicas, a respeito da eletricidade que está usando, ou as vibrações do ambiente ou da parede, vão fazer com que esse seu rádio entre em interferência. Pode ser o rádio, pode ser a televisão. A mesma coisa vai acontecer com essa condição do seu cérebro, da sua mente. E a partir disso, nos dias de hoje, já vindo mais proximamente, porque esse evento dessa substituição, né, está atrelado ali a quase um século. O que acontece, então, nos dias de hoje? Hoje acontece a decadência da música, a decadência dessa arte. Hoje, arte é estar um cantor cantando ao, ou então uma repetição de vários termos incessantemente sem parar. Algo que não existe uma harmonia, algo que a maioria desses cantores não tem nem sequer dicção, não tem voz, não tem poder de canto. É tudo uma maquiagem. A maior parte, 80%. E existem aqueles de menor porcentagem que têm sim capacidade vocal e têm o dom do canto. E não só do canto, porque às vezes também isso estará ligado ao instrumental, ao tocar violão, guitarra, bateria, percussão, né? E por aí vai. Acontece que as batidas utilizadas hoje em dia, por exemplo, quando cada um de vós escuta esse tal de soferença, né, que é o que me disseram ainda outro dia, se tinha algum problema de ouvir essa espécie de música, que depois fui me certificar, porque são muitas coisas em cima da terra, né? Então as coisas estão todas caminhando. Então fui me certificar e observar a respeito disso. Então, essa condição, por exemplo, dessas músicas ligadas a essa tal de soferença, que estaria automaticamente ligado às questões semelhantes às músicas consideradas aqui nessa vossa nação como músicas sertanejas, ligadas ao quê? Ao sertão, ao sertanejo que então tocava em ritmo, em prosa, lá nas suas origens, que depois passa a ser um contar de histórias acontecidas ou de histórias ligadas
a superstições ou ligado a mesmo às questões culturais de determinados arquétipos, como algumas forças da natureza, enfim, ligados à fé, e depois então vai cair na decadência do quê? Simplesmente do sofrimento, da amargura, da traição, do abandono, do abuso. Ah, não, mas eles estão falando a verdade. Não, vocês não estão entendendo que eles estão enriquecendo em cima da sua desgraça. Mesmo que essa seja uma palavra não adequada a ser pronunciada, porque ela tem em si um peso gigantesco negativo. Uma palavra que, para quem sabe, não devia ser pronunciada, devia ser abolida daquilo que seja o vocabulário. Muito bem. Isso faz com que vós passe a beber, isso faz com que vós, escutando essas músicas, por exemplo, de sofrência, elas fazem, né, ou atuais, tal de sertanejas atuais, que todas estão ligadas à mesa de bar, à bebida, à traição, a abusos, a violências, né, a intrigas, a fofocas. Vós não veem que vós estão sendo condicionados mentalmente no seu cérebro a passar a estar vibrando boa parte do seu dia sobre esses aspectos. E vós vão criando formas, pensamentos que fazem com que vós vão acabar a experienciar aquilo que tanto repetitivamente vós estão permitindo adentrar dentro de vós. Por opção. Ah, mas não, mas eu gosto. Vós gosta ou vós passou a identificar situações ou anseios ou bloqueios ou coisas ligadas a traumas a essas condições dessas músicas? Que enquanto vós sofre, vós gasta o último dinheiro que tem com bebidas, com drogas, né, com prostituições das mais diversas, da prostituição declarada, que é considerado como a profissão mais antiga da Terra, né? A prostituição declarada e a prostituição velada. Tudo está ligado a esse tipo de musicalidade. Os seus ritmos, as suas batidas te colocam em condições vibratórias em contato com forças espirituais obscuras, ligadas a vícios, ligadas à vingança, ligadas à violência, ligadas à prostituição, à depravação moral e sexual. Não só a questão dessas músicas de sofrência ou tal de sertanejos atuais, né? Mas sim também essas que também são chamadas de funk, até muitos rocks, assim que é chamado esses estilos em cima da terra. Também é uma depravação total, não só do corpo, daquilo que é visível, daquilo que é experienciável em meio à sociedade, mas também aquilo que é o interior do ser, que ele passa então a ser aquele ser corrompido, porque está vibrando constantemente e se alimentando constantemente de vibrações completamente deletérias, completamente destrutivas, completamente e magneticamente correspondente com doenças, com violências, com abusos de todos os tipos. Temos também as consideradas, que são músicas consideradas de músicas religiosas, hinos religiosos chamados de um lado, né? Músicas gospel por outro lado, músicas de batuque, como umbandistas, de candomblé, de quimbanda, onde existem ritmos que estão sendo tocados naqueles atabaques, naqueles instrumentos, naquilo que está sendo cantado também, que vai te colocar em um padrão vibratório específico onde vós vai ser fonte de vampirização energética, não só energética, mas também da sua condição vital, da sua energia vital. Não só a energética ligado às condições da energia do prana, do éter,
ou das energias do cosmos, ou das energias da natureza, que são energias essas que também fazem com que cada um de vós estejam abastecido energeticamente. Assim como as energias captadas, oriundas do seu alimento, daquilo que vós come e daquilo que vós bebe. Então, em colocar em desarmonia tudo isso, porque entra em desarmonia seu cérebro, em consequência cada uma das suas células, e o seu corpo vai pagar por isso, se tornando doente, se tornando ácido, se tornando um aconchego para tudo aquilo que não presta. Tanto a partir de seres trevosos, seres zombeteiros, quiumbas de toda a espécie, mas assim também como passar a se tornar receptivo para vírus, fungos, bactérias, né? Daquelas mais sutis às mais mortais, para a sua biologia, para o seu corpo físico. Vós não conseguem reparar que vós, então, entra em certos processos deprimentes, ansiosos, escutando tais músicas? Se vós ouve um rock, ou qualquer tipo de música cantada e tocada, instrumentada, que esteja falando de agressão, de violência, então a pessoa começa a sentir as vibrações de se tornar violento, de querer botar fogo no mundo, de querer se tornar um anarquista, por exemplo, né? Ou de ir defender tal ideologia, que tem muita gente correndo atrás de ideologias das mais diversas e se lascando de cima e embaixo, porque essas filosofias ou essas condições que eu acabei de dizer, né, porque eu vou colocar como filosofia de vida, que é alguém que escolhe então seguir certa ideologia, então ele está seguindo uma filosofia de vida própria, né, que tem nessas condições, nessas instituições, a total ausência de preocupação de quem está seguindo essas ideologias. Eles não estão preocupados. Veja, aquilo que é o feminismo. As suas idealizadoras não seguem os padrões, nunca seguiram os padrões daquilo que escreveram, daquilo que pregaram, daquilo que propagaram. Enquanto tem muitas de vós que estão ali iludidas com isso, promovendo disputas e guerras, se afastando, fazendo morrer a sua fonte geradora de manifestação em cima dessa terra. Mas também para o lado dos homens, porque isso também vai abranger a tudo e a todos. Até mesmo os animais. Se vós é uma pessoa que ouve determinadas músicas, os seus animais irão adoecer. Se eles puderem, quando vós liga determinadas músicas, eles se afastam, porque eles não suportam ficar mais perto. Isso mexe com a vibração, com a vida até mesmo das plantas que tenha na sua casa. Entenda que a sua constituição maior, dentro dessa sua biologia, é água, líquidos e substâncias, certo? Que altamente tem uma condição de impressão, de memorização de tudo que toca a esses líquidos dentro do seu corpo, que então se estabelece esses padrões. E se estabelecendo esses padrões, vai surgir de incontáveis doenças, incontáveis desequilíbrios da ordem física relacionada à sua saúde, que seja física ou mental, porque as questões também ligadas à degeneração cerebral, como o Parkinson e o Alzheimer, também têm participação sobre os aspectos de vibração. Tudo é energia, tudo vibra, nada está parado. E uma vez que vós tenham presente essa situação de que as músicas, né, tem muitas músicas de igreja, hinos ou louvores, se vós preferir dessa forma, outros preferem chamar de música gospel, né? É isso que chamam hoje em dia. Versões atualizadas de uma mesma coisa. Também tem muitos desses hinos, desses louvores que são deprimentes, que estão colocando a pessoa em uma condição o quê? De submisso, de contrito, de estar com a face no pó, de pecador, de merecedor de tudo aquilo que seja castigos, né? Desse Deus que tem um chicote na mão.
que estamos falando do Deus do Antigo Testamento, estamos falando, obviamente, de Yahvé, certo? Mas também, por exemplo, do lado da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, também temos ali determinadas intuações que tem pessoas que estão cantando e não sabem o que significa. Certos pontos de Umbanda são chamados pontos de demanda, pontos de disputa magística, de mediunidade, né? Então, já justamente, vós vai ter contato com esse tipo de vibração, para que vós entre no fluxo, na vibração, na sintonia das demandas, que daí, demandas que te mandaram, se vós entra nessa frequência, isso vós será pego em cheio e vai te trazer muitos prejuízos. Não tem só isso, existem as frequências, que as pessoas dizem, frequências binaurais, frequências de solfejo. Quem é que está fazendo essas frequências que vós estão ouvindo? Como vive essa pessoa? Qual é a ideologia de vida dessa pessoa? Das quais vós está ouvindo esses sons que vós não sabe as programações que possam ser colocadas dentro deles. Ah, não, mas são boas porque eu me sinto melhor. Muito bem, então afortunada é o afortunado cada um de vós. Porque na sua maior parte vai colocar a pessoa em certos declínios, tanto das condições das conexões com o espiritual, como das oportunidades ligadas ao plano material, assim como também o seu estado de saúde físico e mental. Por isso que é de suma importância receber orientações sobre coisas ou situações, acontecimentos banais, corriqueiros, que cada um de vós estão envolvidos, direto ou indiretamente, que faz com que vós acabe sofrendo as consequências. Consequências muitas dessas vezes seríssimas, muitas das vezes sem retorno. Então temos essa condição. Batidas, ritmos como esse carnaval. As batidas e aqueles ritmos são todos direcionados ao quê? Vós já sabem ao quê? A sexo sem medidas, né? Um dos maiores índices de gravidez é quando tem essas festas. O maior índice de nascimento é geralmente entre 7 e 9 meses após essas festividades, se podemos dizer isso de festividade, né? Essa folia de carnaval. Onde tudo é possível, onde tudo é liberado. Por isso que muitas das vezes é chamado até mesmo em cima da terra por religiosos como a festa do diabo. Mas veja quantas pessoas vão frequentar, quantas pessoas abrem mão de certos confortos na sua própria casa, quantas vezes já foi se visto pessoas vendendo televisões, vendendo móveis, armários, até mesmo panelas, ferramentas, para ter dinheiro para ir em carnavais. Por quê? Porque nos carnavais, então, tem sexo à revelia. Então, não importa gênero, não importa a cor, o que está comandando é a bebida, é o entorpecer da mente e é o desbandear para a sexualidade sem compromisso, sem responsabilidade, sem nenhum tipo de cuidado. Alto índice de traições, alto índice de prostituições. Prostituições essas reveladas ou veladas. O que é prostituição revelada? É aquelas que realmente trabalham com a prostituição. Veladas são moças e rapazes que eles então, para estar em um camarote, para estar ou ganhar uma vestimenta nova, ou ganhar um relógio, uma joia, ou mesmo dinheiro, tá? Ou andar em automóveis luxuosos, então vai trocar, estar usufruindo disso tudo em troca de uma noite de prazeres sexuais. Então isso é prostituição velada. Por quê? Porque geralmente aquela pessoa nem gosta, nem conhece aquela outra, mas devido ao interesse, bom, hoje tudo pode.
Então ela vai lá e satisfaz, ou razoavelmente satisfaz aquela outra pessoa, e ao encontro dela vem o que ela interessa: beber de graça, bebidas caras, estar em locais mais reservados para ser visto como uma pessoa nobre, como uma pessoa rica ou alguma coisa parecida. Né? E aqueles que estão simplesmente pela depravação. Né? Então vamos nos relacionar o máximo que puder com quantos parceiros puder. Muitas das vezes, até nessas folias de carnavais, existem muitos alcovas, certo? Em todas as partes. E qual o problema disso? O problema disso está tudo o quê? Nas vibrações, porque aquilo que vai são plantios, entenda. O plantio é opcional, mas a colheita é segura, é certa. Então aquilo que vai estar plantando hoje vai colher logo ali na frente. Como muitas moças, muitas mulheres, às vezes no desespero, para poder, como diz as palavras em cima da terra, para poder apimentar o relacionamento com o noivo, com o namorado, ou com o companheiro, o esposo, ou com a esposa, começam a frequentar certos lugares chamados de swings, onde então vai haver troca de casais, né? E uma série de outras coisas, ou simplesmente aquilo que é o manifestar de determinadas chamados fantasias, mas não são fantasias, são depravações, onde companheiros ou companheiras vão ver lá os seus pares sendo possuídos sexualmente por um, dois, três, quatro, um grupo de pessoas, de todas as formas. Então, o que muito vem acontecendo? Vem acontecendo que daí para esse suposto liberalismo, essa abertura mental, esse relacionamento chamado de relacionamento aberto, então vai acontecer a quebra, a queda, a separação daquele casal. Ou muitas discussões, muitos sofrimentos, porque boa parte dessas mulheres acabam o quê? Ou se apaixonando por outra pessoa lá fora, ou restando grávidas. Sendo assim, tudo isso é em virtude do quê? Aonde começou tudo isso? Na vibração. Acreditem no que eu estou dizendo a vós. Comecem a fazer determinados testes. Vós, por exemplo, que não é muito ligado à música, né? Comece a ouvir uma canção, uma música que tenha instrumentos, que essa música fale sobre violência, sobre mortes, sobre traição. Depois vai ver qual a sensação que te resta. Se não te vem vontade de chorar, se não te sobe um arrepio no corpo, como se fosse uma revolta, como se vós quisesse sair e enfrentar tudo e a todos. Imagina isso sendo consumido por vós durante um bom período de tempo. Quais são os prejuízos? Os prejuízos são enormes. Os prejuízos são enormes. Então veja que essa condição das músicas, não que eu estou aqui para denegrir música, não, mas eu gosto, então veio falar do que eu gosto, então não vou te ouvir mais. Vós é livre para fazer o que quiser, sempre foi. Agora não espere que eu esteja em concordância com algo que é 50% da destruição da humanidade. Ah, mas vós não está exagerando? Não, não estou exagerando, porque tudo é energia, tudo é vibração. Vós também são. Se vós se deparam com uma situação dessa, o que vai acontecer? Tendo isso como hábito, isso vai estabelecer-se um caos. Um caos que vai se tornando o que? Generalizado. Essas frequências, elas são criadas para induzir as pessoas a estarem mais desenfreados sexualmente, que vai produzir traições, separações, quedas de famílias, aquilo que é o perder de filhos. Vós pensa, vós estão preocupados somente com as drogas, o álcool, o fumo, né, o tabaco, ou aquilo que sejam as drogas mesmo.
ligadas à química. Mas saibam que vós podem estar fazendo ou incentivando ou colocando seus filhos em um caminho completamente velado. Vamos dizer completamente legalizado. Até muitas vezes incentivado, né, de ouvir determinadas canções, de colocar dentro dos seus automóveis certas canções, certas vibrações, e os seus filhos pequenos, ainda bebês, ouvindo determinadas coisas. Então, eles já vão crescer, se desenvolver tendo essa programação inconsciente, vibracional no seu próprio corpo. E passando assim, então, a agir e reagir segundo essas vibrações já instaladas em cada uma das suas células, nos seus líquidos, nas suas substâncias. Então, é muito nefasto a situação para com as músicas, para com as melodias. Façam atenção àquilo que vocês estão ouvindo. Porque existem canções comuns que são boas, que estão bem orquestradas, que estão em uma vibração correta, que tem em si uma melodia, tem sim uma cantoria que te faz refletir, que te faz pensar, que te faz estar melhor. Agora, tem uma grande maioria, não, que o objetivo é colocar voz pior do que voz se encontra. Que te faz lembrar de traumas e bloqueios, te faz lembrar de traições, te faz lembrar de sofrimentos. Mas vós são livres para poder escolher o que quiser. A função nossa dos guardiões é trazer luz à escuridão. Cada qual que assuma a responsabilidade dos seus próprios passos e atos. Repito, o plantio é opcional, mas a colheita é certa. Façam então bastante atenção naquilo que diz respeito às músicas, mesmo lá consideradas infantis. Vós sabiam que boa parte também guarda acaso, como se o acaso existisse. Que 80% das músicas infantis que vós colocam ou vêm colocando para crianças, para bebês, para distraí-los enquanto vós têm cuidado dos seus afazeres, o estão induzindo de uma forma inconsciente, subliminar, a atividades sexuais, a atividade de haver confusão mental a respeito do seu próprio gênero. Não sabiam? Então fiquem sabendo. Pesquisem para que vós estejam informados, para que vós então possa, veja que tudo é uma questão de conhecimento. Por isso que a verdade, ela te liberta, porque ela te coloca em condições de vós não só observar, mas sim certificar-se de todas essas coisas. E daí contra fatos não tem argumentos. Não é mesmo? Uma vez então dito, falado sobre isso, então eu acredito que seja suficiente para que vós comecem a pesquisar. Pesquisem. Saibam sobre as vibrações, saibam sobre esses hertz dentro das músicas. Façam atenção nas letras que estão sendo cantadas. Isso está conduzindo vós a quê? A continuar vivendo um passado que de passado não tem nada. Esse passado está constantemente presente. Se o passado está constantemente presente, o seu futuro será o passado. O seu futuro será o sofrimento que vós teima em lembrar, a injustiça que vós teima em lembrar. Então vós passa a não ter futuro. Em cima da terra vai chamar de pessoas sem futuro, né? Que vai tomar depois uma conotação completamente ignorante de chamar uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não tem responsabilidades, de pessoa sem futuro, né? Mas está também um pouco ligado porque é esse tipo de pessoas que não querem compromisso com nada, nem mesmo consigo próprios, estão à baleia do vento, à baleia do mundo, então se tornam pessoas sem futuro,
porque eles só vivem ali o agora, que é um constante passado. E faz com que eles vá passar todo tipo de situações e experiências lamentáveis e que vão cobrar um preço muito alto. Espero que vós possam, mas se eu sou da igreja eu não posso. Não. Existem hinos, existem louvores que são realmente edificantes, que te colocam em uma condição de um alto astral, né? Agora, tem uma boa maioria que é decadência total. Então, saiba individuar, identificar e saiba separar as coisas. Quanto mais apurado for essa sua percepção, intuição e observação, melhor sua vida vai fluir. Melhor estará de saúde, melhor estará financeiramente, melhor estará na sua família constituída, na sua família de sangue, nas condições da sociedade ou do seu trabalho. Então sua vida passa a fluir. Passe a dar a devida importância à energia e à vibração e à sintonia que isso pode proporcionar, e de fato proporciona, que existem inúmeros experimentos científicos demonstrando a influência da vibração no ser humano, nas situações, nas ocasiões e tudo mais. Por hoje é o suficiente. Saravá para quem é de Saravá.